noção cadral, então isso obviamente se integra também dentro de uma perspectiva de pesquisa um pouco maior, que é a questão de análise de trajetórias. É um tema que foi muito interessante, né? Obviamente que ela é uma empresa muito forte na questão do design, mas isso essa habilidade não é suficiente para explicar o caminho, a trajetória de sucesso das empresas. As experiências, elas se encaixam uma dentro das outras e que elas acabam formando habilidades, competências significativas. E essa questão de first who, then what. Ou seja, a importância, primeiro, de se preocupar com o time que nós queremos formar, antes de se preocupar com a direção, com a estratégia, para onde nós queremos ir. E a ideia que está por trás, obviamente, é que se nós tivermos as boas pessoas, a probabilidade de chegar onde nós queremos, de atingir o nosso objetivo, é muito maior. A emergência do coletivo. Essas novas gerações, elas estão pedindo mais coletivo e talvez menos individualismo. Então, eu acho que, como é que isso fica, essa questão do who? Essa questão do buzz também, não? Nós temos que ter as boas pessoas dentro do nosso buzz, sentadas nas cadeiras, nos bons assentos. Mas no mundo das organizações tem cada vez mais fronteiras menos bem definidas. O que isso quer dizer, ter talento, desenvolver talento? Nós já tivemos, durante esses 2 dias, conversas sobre isso. Então, de uma maneira mais com uma perspectiva das implicações para os indivíduos. Para tratar dessas implicações organizacionais, eu gostaria de articular esse momento através de 3 livros, que vai nos permitir elaborar sobre algumas dessas dimensões da mudança e os desafios que estão no mundo, no contexto onde as empresas têm que se adaptar, onde os desafios vão mudando com uma rapidez muito forte. Obviamente que a questão do desenho organizacional através de equipes, ela deixa muito mais liberdade, muito mais flexibilidade. Outra demandas de trabalho que estão surgindo. No início, é lutar com as forças armadas do Al-Qaeda, porque eles eram muito mais ágeis, muito mais organizados em equipes. Então, uma das consequências disso foi, obviamente, de ver como é que ele poderia introduzir mais fluidez, mais flexibilidade, reorganizando, não obviamente todas as operações, mas a maneira de conduzir essas operações, não obviamente através de projetos. Equipes que lideram outras equipes. Agora, qual é a realidade disso dentro das empresas? Nós temos alguma evidência que isso já está acontecendo e cada um de vocês aqui, imagino, tem esse sentimento e até essa experiência. Trouxe aqui uma pesquisa já de 2016, da própria Deloitte, feita em várias empresas, vários países, com mais de 10 mil executivos. E como vocês veem, a questão do organizational design, que é uma das componentes do desenho organizacional, ou seja, como são conduzidas as operações, era uma das prioridades, um dos temas mais importantes. Agora, se a gente cruzar isso com como é que as práticas de RH dentro das empresas, elas estão considerando, ou elas estão preparando para lidar com as equipes, a gente tem talvez um cenário um pouco diferente, né? E, nomeadamente, se você pegar, a ideia não é de ver todos os elementos, mas acho que ficou claro que, pelo menos na questão do recrutamento e da seleção, nós não estamos recrutando ainda teams ou equipes. Nós continuamos a recrutar, na maioria dos casos, pessoas individualmente, que obviamente vão mais à volta das equipes, mas processos de RHs que no final vão decidir de quem vai entrar no ônibus, ainda muito ligados à questão individual. Da divisão do trabalho e depois da integração do esforço, será que a gente está resolvendo? Obviamente a gente está melhorando a divisão do trabalho, mas a gente está realmente melhorando a integração do esforço, porque a gente está funcionando a nível de teams, não é seguro. Tá? Você talvez só está deslocando um problema de integração a nível individual para o nível de times. Como é que você reintegra, como é que você coordena esses times? Imagino que a maior parte de vocês conhece esse livro, The War for Talent, ou pelo menos o termo que foi cunhado lá nos anos 97 pelas consultoras da McKinsey. O segundo é que essa questão do conhecimento, do talento, ele é criado numa conjunção das experiências das próprias pessoas com a questão da socialização, como é que isso é realizado dentro da atividade do trabalho, né? Os colaboradores internamente, você de uma certa forma está aumentando a atratividade dessas pessoas. Qual é o incentivo que você tem justamente a realmente continuar a desenvolver essas pessoas internas? Talvez é melhor só pensar em adquirir,
em contratar externamente colaboradores, de investimento você tem que colocar nas pessoas. Acho que o ponto mais externamente, quando você identificou que ela tem uma performance no contexto dela muito significativa, você está esperando que ela desenvolva mesmo, que ela tenha o mesmo desempenho no seu contexto. Mas será que isso é verdade? Esse desempenho ele caía, ele não era o mesmo. As pessoas não têm o mesmo desempenho. E uma das para aquelas competências mais genéricas das pessoas. Você tem um conhecimento muito específico da empresa, raramente você consegue exportar esse conhecimento, então você se coloca numa situação de não conseguir ter o mesmo desempenho se você for para outro contexto. Obviamente que há algumas contingências, mas esse é um conhecimento, umas competências que são pouco portáveis. Né? Ao mesmo tempo, conhecimento da sua empresa, das operações da sua empresa, ao mesmo tempo, ter conhecimento mais genérico sobre as suas capacidades enquanto líder, por exemplo. Saem para trabalhar para outras e voltam para a empresa inicial. Eu prefiro chamar de colaborador pródigo porque tem uma questão de intencionalidade que eu acho muito mais importante. Ou seja, a questão é como você desenvolve isso como uma habilidade da empresa, não como por acaso. Então, isso é talvez uma alternativa para você conseguir balancear esses diferentes tipos de conhecimento e de competências com os seus colaboradores empregados em dedicação exclusiva, como é nesse caso na fundação, até as pessoas, esses crowds, de uma certa forma, né? Pessoas que colaboram, que ajudam empresas de uma maneira voluntária, ou se há uma remuneração, ela é muito limitada. Um ecossistema de colaboradores. E aqui você coloca a questão de o que é que está no ônibus. Muitas dessas pessoas não têm relações formais com as empresas. Como é que você, de uma certa forma, trabalha, como é que você gera esse ecossistema cada vez mais complexo, com relações mais diferentes, e como é que você consegue engajar esse ecossistema na força de trabalho? Se nós sabemos que nós não podemos mais pensar que os nossos colaboradores vão ficar o tempo inteiro dentro da empresa, por outro lado, é difícil satisfazer só com a questão de ter freelancers, pessoas que de uma certa forma não têm compromisso para além do que eles têm que entregar com a empresa. E eles oferecem o conceito então de tour of duty. De certa forma são compromissos que vão evoluindo à medida que a relação vai se fortalecendo. Isso se aplica muito no mundo do empreendedorismo. A questão é como você traz isso para um contexto um pouco mais corporativo. Mas acho que é uma primeira reflexão bastante interessante. Na rua, uma pessoa desempregada veio falar com ele e disse que não tinha emprego, né? E a resposta, ele pediu qual é a sua profissão, horticultor, e a saída dele foi: você só precisa de atravessar a rua, ou seja, basicamente ir para o Champs-Élysées, e você vai encontrar um trabalho. Seguir, do ponto de vista individual, nos preparar para assumir desafios desses. Quando você tem um certo nível de competências e experiências, e é pedido para você trazer outras expertises. Né? E acho que isso é uma questão importante, tem a ver com o aprendizagem ao longo da vida, e que eu convido a Adriana, como é que você, indo aos poucos, né? muito da questão, de uma certa forma, que vai do mundo do empreendedorismo aplicado ao desenvolvimento de produto, como é que você tem algumas hipóteses que você vai testando e você vai revalidando isso de maneira contínua. Acho que a ideia é um pouco de trazer isso para a questão do relacionamento, né? Como é que você vai se comprometendo aos poucos e aos poucos criando relações, vínculos cada vez mais fortes, interesses, alinhamentos de interesses cada vez mais fortes, né?